Temperatura ambiente. Estudos mostraram que as mulheres geralmente preferem temperaturas mais altas. Média anual de temperatura do país mais quente do mundo é Burkina Faso, um país africano que é quase do tamanho do Tocantins e que fica perto do deserto do Saara. Seu nome significa terra de pessoas honestas. Chuva tropical. As florestas tropicais cobrem menos de 3% da superfície da Terra, mas abrigam mais de metade das espécies terrestres do planeta. Derretimento do chocolate. Os antigos astecas gostavam tanto de chocolate que as sementes de cacau eram uma valiosa moeda de troca naquela civilização. Derretimento da manteiga. A cor depende da alimentação da vaca. Quanto mais capim ela comer, mais amarela será a manteiga. Temperatura máxima já registrada em Marte. Marte abriga a montanha mais alta do Sistema Solar, o Monte Olimpo. Ele é 2 vezes mais alto que o Everest. O local habitado mais quente do mundo. Este recorde é de Dalol, na Etiópia, um caldeirão com uma mistura quentíssima de sal, rochas vulcânicas e ácido sulfúrico. Acolhedor, hein? Temperatura do corpo humano. Sabia que os arrepios são resquícios evolucionários? Os pelos de nossos ancestrais pré-históricos se ouriçavam para fazê-los parecer mais intimidadores. Tá com medo agora? Ok. Areia do deserto durante o dia. Apenas 20% dos desertos da Terra são cobertos por areia. O resto é de neve e gelo. A Antártica é o maior deles. Corpo da galinha. As galinhas conseguem distinguir entre mais de 100 rostos de espécies diferentes. Elas sonham e têm visão colorida, assim como nós. Celular. Um celular comum tem mais bactérias do que uma maçaneta de banheiro. Máxima crítica para o corpo humano. Ninguém consegue sobreviver a uma temperatura tão alta. Banho quente. Quando toma um banho quente, você queima a mesma quantidade de calorias que gastaria fazendo 40 abdominais ou caminhando por meia hora. A temperatura corporal mais quente foi registrada em 1980. Um homem de 52 anos passou 24 dias internado e conseguiu sobreviver. Um carro deixado sob o sol. E isso depois de apenas 1 hora em um dia, não muito quente de verão. Secador de cabelos. O primeiro secador de cabelos inventado não era para uso doméstico. Ele foi utilizado em salões e produzia calor, mas sem ar. Secadora de roupas. Os astronautas da Estação Espacial Internacional não têm condições de lavar suas roupas. Quando ficam muito sujas, eles as jogam fora. Derretimento do queijo mozzarella. É o tipo mais popular de queijo, seguido pelo parmesão e o cheddar. A maior temperatura já registrada na Terra foi registrada em 10 de julho de 1913, em Furnace Creek, na Califórnia. Que nome estranho! Fonte termal. Localizada na Nova Zelândia, a fonte termal apelidada de Lagoa da Frigideira, na tradução em português, é a maior do mundo. Temperatura de fritura do ovo. O asfalto alcança temperaturas pouco maiores que essa no verão. Ou seja, dá para fritar um ovo no estacionamento. O lugar mais quente da Terra. As dunas de areia no deserto de Lut, no Irã, podem ter mais de 475 metros de altura. Elas são mais altas que o edifício Empire State. Lava-louças. Geralmente, lavar louça na máquina gasta 10 vezes menos água do que à mão. Chá quente. Os chás verde e preto são feitos da mesma planta. A diferença é que as folhas pretas são fermentadas por mais tempo. O rio mais quente, o Chanay Chimpichca, no Peru, é conhecido como o único rio de água fervente do mundo. O nome dele significa fervido pelo sol, mas sua fonte de calor é geotermal, vem de dentro da própria terra. Ponto de fervura da água. A água é a única substância da Terra que existe naturalmente em todos os estados físicos, líquido, sólido e gasoso. Sauna finlandesa. Na Finlândia, existe uma sauna em quase todas as casas. Para os habitantes locais, uma casa não pode ser considerada um lar se não tiver uma sauna. A Lua durante o dia. Nosso pequeno satélite surgiu a partir da colisão de uma rocha espacial com a Terra, quando o sistema solar ainda estava se formando. Derretimento do plástico. Uma simples tampinha de plástico leva de 50 a 80 anos para se decompor. Mais de 20 bilhões delas vão parar em lixões todos os anos.
Forno. Pesquisas mostram que apenas 10% dos norte-americanos gostam de cozinhar. Dos outros 90%, metade cozinha sem empolgação e a outra metade não suporta fazer isso. Ainda bem que existem restaurantes. Chapinha. Ferramentas quentes quebram as ligações de hidrogênio no seu cabelo e realinham os fios em uma posição fixa, sejam eles lisos ou cacheados. Derretimento do açúcar. O açúcar ajuda a cicatrizar feridas, pois absorve a umidade, evitando a proliferação de bactérias. Ferro elétrico. As pessoas passam roupas há um tempão. Há registros dessa atividade na China antiga, mais de 2.000 anos atrás. Motor de carro. Dirigindo a 100 km por hora, você levaria 1 hora para chegar ao espaço sideral, mais 6 meses para chegar à Lua. Superfície do SR-71 Blackbird. Esta é a média do avião todo. A frente dele é muito mais quente, com até 510 graus. É que nessa parte há mais fricção por cortar as moléculas de ar. Superfície de Mercúrio durante o dia. Mesmo sendo um planeta escaldante, os cientistas acreditam que há gelo dentro das crateras de Mercúrio. Superfície de Vênus. Apesar de ficar bem longe do Sol, Vênus é um pouco mais quente que Mercúrio. Ele é o planeta mais quente do Sistema Solar. Ponto de Draper. Em qualquer temperatura acima disso, a maioria dos objetos começa a brilhar. Lareira. A chaminé mais alta do mundo fica no Cazaquistão. Ela tem mais de 396 metros de altura, metade do Burj Khalifa. Derretimento da prata. No Antigo Egito, a prata era mais valiosa do que o ouro. Média do fogo. A Terra é o único planeta onde o fogo acontece, graças ao oxigênio. Derretimento do ouro. O ouro surgiu na Terra por meio de meteoritos que bombardearam o planeta quando ele ainda estava em formação. Fogos de artifício. Eles surgiram na China há 2.000 anos. O país agora produz 90% da reserva mundial. E o maior consumidor de fogos de artifício é a Disney. Erupção vulcânica. Quando a lava esfria totalmente, fica prateada e pavimenta a região ao redor do vulcão. Núcleo de Marte. Pedaços do planeta vermelho já chegaram à Terra após colisões com asteroides. A parte mais quente de uma chama de vela. Os antigos gregos colocavam velas em cima dos bolos. A tradição de fazer isso em aniversários começou no século XV, na Alemanha. Derretimento do ferro. Você tem ferro suficiente no seu corpo para fazer um prego de 7,5 cm. Não é o bastante para ser magnético, mas você pode se considerar um ser magnífico. Queda de um meteorito. A Terra é atingida por cerca de 500 meteoritos por ano. Menos de 10 deles são encontrados. Ebulição da prata. A prata foi um dos primeiros 5 elementos descobertos. O nome Argentina vem do latim e significa prata. Ebulição do ouro. O ouro puro é tão macio que dá para modelá-lo nas mãos. A Terra, quando foi formada, isso aconteceu 4,5 bilhões de anos atrás. Eu não existia na época. A vida só surgiu 1 bilhão de anos depois. Derretimento do diamante. Cientistas descobriram uma estrela anã branca feita totalmente de diamante. Ela é do tamanho da Terra e equivale a 10 bilhões de trilhões de quilates. Kelt 9b. É um exoplaneta, o mais quente já encontrado até agora. As moléculas da atmosfera desse planeta nem conseguem ficar juntas devido ao calor. Núcleo de Urano. O mais perto que a humanidade chegou de Urano foi a 80 mil quilômetros de distância dele, e quem fez isso foi o Voyager 2 da NASA, em 1986. Núcleo externo da Terra. Ninguém sabe quem deu esse nome para o nosso lar. Ele veio de palavras inglesas e alemãs que significam chão. É o único planeta que não recebeu o nome de alguma divindade grega ou romana. Superfície do Sol. A nossa estrela não tem uma superfície sólida. A parte que vemos, chamada de fotosfera, está sempre se movendo. Alpha Centauri A. É o sistema estelar mais próximo da Terra. Os cientistas descobriram um planeta do tamanho da Terra, orbitando a Alpha Centauri B, que pode ter água. Polaris. Como a Terra oscila como um peão, a Polaris não era e não será sempre a nossa estrela polar. Para os antigos egípcios, a estrela do norte era Tuban. Núcleo da Terra. Ele não fica tão longe quanto você imagina. A Rota 66 tem uma distância maior.
Núcleo de Netuno. Netuno tem os furacões mais selvagens de todos. A velocidade dos ventos por lá chega a mais de 2.000 km por hora. Isso é mais rápido que a velocidade do som. Núcleo de Saturno. Este planeta nem sempre teve anéis. Ele os ganhou menos de 100 milhões de anos atrás e vai perdê-los daqui a 300 milhões de anos. Sirius A, também conhecida como Estrela Canina, é a mais brilhante do céu. Sua companheira no sistema binário, a Sirius B, é chamada de Cachorrinho. Núcleo de Júpiter é o planeta que gira mais rápido. Um dia lá equivale a apenas 10 horas terrestres. Sirius B. A força da gravidade na Cachorrinho é 350 mil vezes mais forte do que na Terra. Um lápis lá pesaria 11 toneladas. Relâmpago. É 5 vezes mais quente do que a superfície do Sol. O edifício Empire State é atingido por raios cerca de 24 vezes por ano. Em uma oportunidade, ele foi atingido 8 vezes em menos de meia hora. Impressionante! WR-102 é a estrela mais quente que conhecemos até hoje. Fica na constelação de Sagitário e está prestes a explodir e se transformar em uma supernova. Nebulosa da Aranha Vermelha. O núcleo desta anã branca é o mais quente que conhecemos. Os ventos estelares de lá criam ondas de 100 bilhões de quilômetros de altura. Corona do Sol. É a camada mais externa da atmosfera do Sol e parece uma coroa. É quase 100 vezes mais quente do que a superfície da estrela. Núcleo do Sol. Leva 8 minutos para um raio solar chegar à Terra. Se o Sol se apagasse, nós ficaríamos esse tempo sem saber que isso aconteceu. E depois, tudo escureceria. Explosão de uma supernova. Estas estrelas massivas que explodem em sua própria gravidade podem ser tão brilhantes que ofuscam suas galáxias inteiras durante meses. 1 segundo após o Big Bang. Em uma fração de segundo, o universo dobrou de tamanho em quase 100 vezes e continua expandindo desde então. Tipo eu. A temperatura mais quente alcançada em laboratório. Ela foi obtida em 2012 no Grande Colisor de Hadrons, no CERN, dobrando o recorde anterior. Calor absoluto. É o ponto hipotético mais quente que as temperaturas podem alcançar, o oposto do zero absoluto. Acredita-se que seja a temperatura da explosão do Big Bang. Isso é super, hiper, mega quente! Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.